Bom, boa noite, pessoal. Então, vamos começar a aula de hoje aqui. Então, gente, hoje, nessas duas próximas aulas, hoje e quarta-feira, vou falar um pouco sobre compressores. Porque bem rápido, tá? Porque vocês vão falar de novo sobre compressores, tipo de compressor, essas coisas, lá no próximo módulo, quando tem pneumática. Daí o professor ele vai falar muita coisa sobre compressores, tipos, assim. Então, hoje eu vou falar bem rápido. Eu mandei uma apostila no grupo aí no WhatsApp. É uma apostila muito boa, tá? Que tem um pouco de tudo na parte de compressores. Deixa eu abrir aqui para botar aqui na tela. Peraí. É, eu mandei essa apostila aqui para vocês lá, tá? A apostila é bem sucinta. Ela fala basicamente do compressor de êmbolo, né? Que é o compressor mais comum que a gente encontra por aí, né? O de êmbolo, que é aquele compressor que tem, né? Então ele fala basicamente desde a manutenção, os tipos de compressores, vou dar um resumo de tudo. Tá? Eu vou dar um resumo de tudo isso, mas eu vou focar mais lá no final dessa apostila aqui, eu mandei ela inteira por causa disso, né? Tem seleção de compressor, né? Conforme quanto de ar que você precisa para aquela operação, né? Tem tudo isso. Os componentes, ó, a lubrificação. Então eu vou focar mais aqui nessa parte de lubrificação, que é bem rapidinha, né? E lá na parte de montagem e manutenção, que está lá no final. Tá? Só que, tipo assim, tem bastante coisas interessantes que quem quiser dar uma olhada é bem útil, tá? Mas, assim, não tenho tempo para conseguir passar tudo e também vou passar o que interessa para nós, né? Na nossa área aqui, que é a manutenção mecânica do dia a dia, né? Então, ó, cuidado, isso aqui eu vou passar. Mas antes de eu passar isso, eu vou pegar o outro lá. Vou falar sobre noções de compressores bem rapidamente, tá? Bem, vamos ver se eu consigo terminar essa parte aqui hoje. Para quarta-feira, a gente falar mais sobre a questão de manutenção e cuidados. Então, gente, a gente tem que pensar o seguinte, né? Os compressores nada mais é do que são máquinas, né? Que trabalham com ar, estado gasoso, né? Onde eles comprimem esse ar, dando a ele mais força, mais energia, né? Então, você pega uma quantidade de ar, né? Comprime ele num espaço menor, né? Consequentemente, ele ganha pressão, né? Então, quando a gente fala de compressores, né? Compressor de ar, a gente tem as variáveis são pressão, temperatura e volume, né? A pressão é o que a gente quer que aconteça do ar, né? Geralmente em mar. A temperatura é uma variável importante, porque né, quanto maior a temperatura, maior afeta a pressão aqui. Né? E o volume é aquilo, né? Para a gente conseguir dar uma pressão aqui usando o compressor, você precisa diminuir o volume do ar atmosférico. Então, bem, esse aqui eu não irei passar, lei dos gases, né, gente? Vamos lá para... Então, gente, ó, o ar comprimido, né? Bem rápido também, né? Então, o ar ele pode ser utilizado em várias utilizações, né? Então, pressão do ar de ação fechada ou de ar livre. O que é ação fechada, né? O ar fica dentro de um circuito, né, fechado. Trabalhos submarinos, inflagem de câmeras de ar de veículos, né, as famosas encher o pneu do carro. Embreagens e freios também podem utilizar ar comprimido. As cuícas dos veículos, né? Transporte pneumático de itens. Para fabricação do vidro de plásticos, né? O que acontece? Para fabricar um vidro, para quem nunca viu, né? Você precisa do ar só para dentro do plástico, né? Extrusão de plástico, né? Que molda, né? Dentro daquele molde, mas com a utilização do soprando o ar dentro dele, né? Comandos pneumáticos à distância, né? E quando o jato de ar ação livre, quer dizer que ele faz o trabalho, né? E vai para a atmosfera de novo, né? Então, ar livre é assim. Resfriadores e aquecedores de ar, disjuntores pneumáticos, ejetores, injetamento de areia, né, pistola de pintura.
Então, aqui tem todos os itens que podem utilizar ar comprimido, né? A gente tem aqui desde as coisas mais simples, mais conhecidas, como marteletes, né? Ou as coisas um pouco mais, assim, fora da nossa realidade, né? Que são bombas de injeção de concreto, operações industriais totalmente automatizadas, sendo que até os motores são utilizam ar comprimido, né? Isso aqui é importante, pessoal. Por que nós, algumas situações, nós devemos utilizar ar comprimido? Né? Basicamente, são essas três vantagens aqui que definem tudo, né? Primeira vantagem, pode ser armazenado e conduzido ao local, né? Então, quando alguém lá no passado falou que queria armazenar vento, nós já fazemos isso, né? Hoje em dia, o ar comprimido pode ser armazenado e a gente utilizar ele depois. Não oferece risco de incêndio e explosão, né? Tipo assim, não contamina o ambiente, não tem risco nenhum de contaminação. Seu emprego se faz de maneira flexível, compacta e potente, né? Então, gente, a gente consegue trabalhar em várias faixas, a gente consegue trabalhar com bastante pressão, pouca pressão, os equipamentos são pequenos, por isso que fala compacta. As desvantagens, né? Consumo maior de energia que energia elétrica na produção de um determinado trabalho útil. Para você produzir energia pneumática, você precisa de energia elétrica, né? Energia elétrica, consequentemente, faz energia pneumática, né? Então, só que, porém, algumas situações, quando você precisa de um ar muito puro, né, livre de umidade, assim, o custo que você tem para preparar esse ar, tanto de energia elétrica como de outros custos, acaba sendo uma produção cara, tá? É isso que ele quis dizer. Então, gente, nós temos aqui os compressores, né? Compressores de pressão de sucção, eles succionam o ar, né, da atmosfera, né? É comprimido através das câmeras aqui, e esse ar comprimido é jogado dentro do reservatório, né? E esse dentro do reservatório fica-se até a gente usar, até a gente abrir lá a nossa mangueira, até a nossa válvula, assim por diante, né? Nós temos aqui os ventiladores, que são considerados compressores, né? Por incrível que pareça, que é diferente, né? O que acontece? Eles sugam de um lado o ar, esse ar ganha velocidade, né? E jogado do outro lado através das paletas, né? Então ele dá velocidade ao ar, né? Temos os sopradores, né? Que são muito utilizados quando a gente precisa colocar mais ar em determinado lugar, né? Como as caldeiras, né? Nós temos lá os ventiladores, os sopradores das caldeiras. E as bombas de vácuo também podem ser considerados um tipo de compressor. Os ejetores, que são para a produção de vácuo, né? Utiliza-se uma velocidade muito alta aqui, se produz vácuo devido à diferença de volume, a diferença de pressão, né? E também. Muito bem. Então, nós temos aqui, fui rápido até agora, porque toda aquela parte ali é a parte geralzona do ar comprimido, então vocês vão ver isso mais para frente de novo. Compressores, eles são os volumétricos e os turbos. Né? Os turbos ou ventiladores aqui, tá? É a mesma coisa. Então, nós temos os volumétricos, os alternativos, os rotativos, né? Pistão, diafragma, paleta, parafuso e lóbulo. Nossa unidade aqui, vamos falar do compressor mais simples que tem, que é o de pistão, diafragma, alternativo, volumétrico, né? Então, eles, o que acontece? Eles sugam do ambiente, jogam isso numa câmera, diminuem o volume, ganham pressão, tá? Então, esse aqui é o compressor que a gente vai trabalhar nessa unidade. Que é a compressão. Os compressores são chamados de esgotamento positivo quando há. Então vamos lá, gente, ó. Provavelmente vocês já viram esse tipo de pistão, esse tipo daqui. Deixa eu achar uma foto aqui. Né? Esse aqui, né? Esse aqui, gente, é um compressor alternativo, que é nosso tema da aula aqui, né? Nós temos pode ser de um simples cilindro, só um cilindro, pode ser de duplo cilindro, pode ser de 5 cilindros, né? Tem vários tamanhos, né? Como é que ele funciona? Ele funciona relativamente muito simples, né? Ele funciona muito parecido com um automóvel, né? A diferença é que não há combustão, não há vela aqui, não há combustível. Aí é somente o ar, né? Nós temos aqui o nosso pistão,
né? Nossa câmara aqui, a camisa, né? E temos duas válvulas, né? Uma válvula de entrada e uma válvula de saída, né? Quando esse pistão faz o movimento para baixo, né? Consequentemente, a válvula de entrada, ó, deixa o ar passar, porque o pistão está sugando esse ar. Então, abre-se essa válvula. E a válvula de saída se fecha. Tá? Beleza. Então, a gente chega até o final. Então, toda essa câmera aqui entra, se enche de ar. Né? Quando isso aqui vai voltar para cima, né, que acontece ao contrário. A válvula de entrada fecha e a válvula de descarga abre. Tá? Isso aqui é o ciclo. Simples. Tá? Muito simples. Eles, é como se fosse basicamente uma válvula de retenção, né, que só deixa o fluido ali passar em um dos lados. Então, eles podem, a questão aí do posicionamento, nós temos de simples efeito ou simples ação, né? O cilindro possui uma única câmara de compressão, isto é, em cada evolução há uma sucção e uma compressão. Então, o que acontece aqui? Ó? Só tem uma câmara, né? Então, espaço morto, né? O que acontece? Ó? Esse aqui é o gráfico, porque ele suga, geralmente a produção de ar comprimido é em golpes, né? Porque ele suga, ele está sugando, aí ele empurra. Então, toda vez que ele empurra o ar comprimido aqui. Então, é em golpes, né? É o mais simples que tem. Quais são as vantagens? Mais simples, mais barato, mais utilizado muito nas borracharias da vida aí, ou em lugares que utilizam pouco o ar comprimido. Tamanho e peso pequenos, né? Pode ser instalado próximo ao ponto de utilização, não requer sistema de refrigeração, manutenção simples, operação econômica. 70 a 80% da energia fornecida ao eixo do compressor é dissipada sob forma de calor, né? Então é importante. E temos as desvantagens. Muito bem. Agora nós vamos falar aqui, ó, de duplo efeito ou dupla ação. Observe qual que é a principal diferença. Observe aqui, ó, que nós temos duas válvulas aqui, ó. Temos uma válvula aqui, quatro válvulas, né? Então, duas válvulas de saída, duas válvulas de entrada, né? Então, quando ele vem de um lado, quando ele vem nesse sentido aqui, ele abre essa válvula, fecha essa válvula. Então, qualquer movimento que ele faz, ele está sugando e está mandando um ar comprimido para o reservatório, tá? Tanto quando ele vem para cá, ele faz o mesmo sentido, tanto para cá. Então, é de duplo efeito. Não importa qual lado ele está vindo, ele está fazendo a sucção e a descarga. Tá? Eles podem ser horizontais, né? Como está aqui, né? Muito grandes, assim por diante, né? Ou verticais. Então, nós temos aqui o vertical, o horizontal, cilindros de duplex, horizontal vertical, quando é um na horizontal, outro na vertical, em V ou Y, horizontal em ângulo, nesse caso aqui são os 4, mas pode ser 5, pode ser, né? Ou horizontal opostos, tá? Então, tem vários modelos, tá? O jeito de funcionamento é o mesmo. Então, basicamente, os itens que compõem um compressor, né? É a carcaça, que é geralmente feito de material fundido, né? Feito assim, usinado, as partes, né? Tem vários jeitos aqui. Aqui, ó, tem uma, duas, né, de 4 pistões, né? Aqui tem muito mais, aqui só são 2 pistões de cada lado. Tem várias formas, né? As válvulas, essa aqui são as válvulas, não tem nada a ver com aquela coisinha que a gente viu lá em cima, né? Mas o jeito de funcionar é assim. Funciona igual uma válvula de retenção, só passam o fluxo no sentido só, e normalmente é essa peça que quebra, que você tem que fazer a substituição de um compressor, tá? A gente vai falar mais sobre isso hoje ou na próxima aula. Só que a maioria dos defeitos em compressores de êmbolo, né, ou volumétricos, é causado pelas válvulas. Porque elas se desgastam naturalmente, né, e acabam entrando de troca. Permite a entrada e a saída dos gases do compressor, pode ser sucção ou de descarga, né?
Camisa, né? Camisa, assim como um pistão de veículo, né? Os compressores também têm camisa, né? Com a finalidade de reduzir custos de usinagem, os cilindros são encamisados, né? Então, nós temos um cilindro para a gente não ter que usinar isso quando se gasta algum equipamento, a gente troca a camisa só, né? A camisa se desgasta, onde o atrito é maior, nos compressores horizontais. Isso ocorre na parte de baixo. As camisas são encaixadas, localizadas, então, gente, eu vou passar um vídeo depois, eu vou entender bem essa parte da camisa, quem tá meio aí tendo dificuldade. Pistões, né? Os compressores de baixa velocidade, até 330 RPM, e de média, de 330 a 600, os pistões são comumente feitos de ferro fundido. Até 18 centímetros de diâmetro, são sólidos, e acima desse valor são ocos, para tornar mais leve. Então, gente, ó, geralmente, na verdade, quase todos são ocos, tá? Por causa do peso. Então, os pistões são a peça-chave que faz o movimento, que comprime e suga o ar. Os anéis, gente. Os anéis é o segundo item que dá problema, tá? Em compressores de êmbolo. Porque, ó, garante uma selagem para impedir ou diminuir o vazamento entre o pistão e a camisa, né? E também transportam calor do pistão para a camisa. Esses anéis são colocados de uma leve pressão sobre a camisa e durante a operação. A pressão sobre eles mantém-se firmemente aderidos. Então, gente, ó, esses são os anéis. Nós temos, ó, reparem, nós temos 3 anéis, né? Temos os anéis raspadores e os anéis de lubrificação. Então, esses 3 aqui. Então, geralmente, isso aqui também, assim como nos veículos, né? Isso aqui, quando dá problema, quando você pega um ar comprimido que está com óleo, que está oleoso, que está com oleosidade, quer dizer que o óleo está passando para a câmara de compressão que é aqui em cima. Defeito dos anéis, tá? Então, ó, os anéis podem ser de aço, igual está aqui, né? Mas podem ser também de teflon ou de carvão, né? Onde o processo exige cilindros secos. Cilindros secos é que sem o óleo, né? Sem a possibilidade de usar óleo, né? Então, temos o plástico, fabricação, mas é só lembrar que pode ser de teflon ou carvão, né? E que existem compressores que trabalham a seco, tá? Sem a lubrificação constante. Nós temos um sistema de veração, beleza. Haste, cruzeta, biela e girabrequim, né? Muito parecido com os itens do automóvel, né? Haste é o elemento que faz a ligação entre o pistão, que está no interior do cilindro. Cruzeta é o elemento de ligação entre a haste e a biela, né? E a biela é o elemento que liga o virabrequim à cruzeta. Então, aqui, ó. Essa aqui é uma biela. Ó, a cruzeta é o que faz o contato, né? Deixa eu achar melhor uma foto. Deixa eu pegar um zoom. Peraí. Então, nós temos a biela, né? A cruzeta, né? E cadê o eixo? Cadê o eixo? Aqui, ó. Virabrequim, girabrequim, que fica em contato com, ó, aqui está a polia lá atrás, ó, né? Nesse caso aqui nós temos um compressor vertical, na horizontal, desculpa, ó. A cruzeira está aqui, ó. Aqui ela está engachetada, ó. Tem um conjunto de gacheta que faz a vedação. Isso aqui, porque ele está seco. Repare que aqui no pistão, ó, não tem lubrificação. Só tem lubrificação aqui, ó. Tá? Então aqui nós temos o nosso pistão, ó, vai e volta, né? Então é isso. Bom, né, eu vou levar um compressor aí para nossa próxima aula na outra semana, né? Aí vocês vão entender certinho tudo isso. Eu só estou adiantando, né? Manutenção, a gente vai fazer uma manutenção no compressor. Resfriamento. Quando comprimimos um fluido, este aquece. E se o calor produzido na compressão não for removido, então, gente, ó, essa aqui vale para quase todos os equipamentos. Pessoal, repare que quase todos os equipamentos industriais, bombas, né, alguns redutores, motores, algumas bombas, desculpa, não é todos, motores em geral, todos os motores, compressores, né? Tem as aletas, aqui, ó, essas aletinhas aqui, ó, que geralmente você pega uma marreta e bate, ela quebra, né? Geralmente. E que serve? Pessoal, elas servem para dissipar melhor o calor.
Por quê? Quando você aumenta a área de um determinado equipamento, né, e quanto mais área ele tem, mais contato com o ar comprimido que faz a refrigeração, a troca térmica, né, consequentemente, ele consegue resfriar mais rápido. Então, se eu tenho aqui uma superfície totalmente plana, né, e tem um calor aqui irradiando de dentro do motor, por exemplo, ou do compressor, né? Então, essa superfície aqui tem que trocar calor com a superfície de fora, com o externo aqui, né? Com o vento, né? Então, aqui está 70 graus, né? E aqui está 28, né? Então, aqui tem essa parte tem que trocar calor. Muito bem. Se eu tenho essa mesma parte aqui, mas diferente, não plana, mas eu tenho ela aletada, eu não tenho muito mais área de contato entre para trocar calor? Essa é a finalidade daquelas aletas lá. As aletas têm essa finalidade: aumento da área e, consequentemente, maior dissipação de calor. Por que os compressores não devem trabalhar quentes, né? Ou são muito, por que eles devem ser resfriados, né? Manter baixa temperatura das válvulas do óleo lubrificante e do gás a ser comprimido, né? Evitar a deformação do cilindro por alta temperatura. Então, gente, isso aqui, ó, tá? É uma coisa, é o principal cuidado que nós temos nos compressores, é a temperatura. Por isso que a gente tem que estar cuidados na hora da instalação, cuidados na hora da manutenção, né? Mas parece bem assim simples, né? Mas o principal problema de um compressor é temperatura. Diafragma, ver se tem alguma coisa aqui. Esse aqui é o de aletas, lóbulos. Espera aí, gente, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre nós, o que nós, mecânicos, profissionais de manutenção, temos que ter em mente na nossa dia a dia, né? Quando aparecemos lá, aparece uma ordem lá, ou simplesmente nós temos lá uma, uma preventiva de um compressor, seja ele, né? Então, a gente tem aqui, primeiro, né? Vamos falar um pouquinho do geral. Deixa eu pegar aqui, uma foto que eu vi aqui. Né? Nós temos componentes básicos, né, aqui de um reservatório, né, do ar. Né? Nós temos o dreno, o registro, né, assim por diante. Então, todo compressor que se preze aqui, nós temos que ter os seguintes itens, né? Nós temos que ter um termômetro, e um termômetro a gente tem que saber qual que é a temperatura do ar, né? O ar não pode estar muito quente dentro dele, significa algum defeito no compressor. O manômetro de pressão do nosso reservatório, né? O dreno de água, que deve ser drenado de tempos em tempos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Válvula limitador de pressão ou válvula de segurança, se por acaso esse reservatório chegar perto da pressão limite, essa válvula de segurança deve se abrir, né?
pressostato, né? O que é o pressostato, pessoal? O pressostato nada mais é que um elemento, né, eletropneumático, que nos ajuda no funcionamento do compressor. Ele faz o controle conforme a pressão, né, como eu falo, pressostato. A pressão limite aqui, que você regula, ele para, na função que você, na mínima pressão, ele liga de novo. A função é essa, bem simples, tá? Geralmente a regulagem também é simples desses pressostatos. Cuidado, pessoal. Então, ó, vamos aqui, agora nós vamos instalar aqui um compressor, né? Então, ó, vamos imaginar a seguinte historinha. Lembrando, eu passei essa postinha no grupo, né? Então, você tem tudo lá, não fiquem mais. Tá. Então, a gente vai ver o seguinte, né? Conhecer os princípios de instalação de um compressor, seja ele qual for. Reconhecer e solucionar as principais dificuldades encontradas durante a instalação. E conscientização do pessoal e operacional de manutenção. Então, foi observada uma unidade de ar comprimido que, após o desligamento do motor elétrico pelo pressostato, o ar estava escapando, né, pelo filtro de ar de admissão. Né? Faça um diagnóstico dessa situação e aponte a solução para o problema. Cite as principais causas para o aparecimento de depósitos de carvão em cabeçotes de compressores de deslocamento positivo, pistão. Pessoal, observe o seguinte. No final, aqui nós temos que responder essa pergunta. Né? Tá? Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo hoje é o quê? Saber por que está dando um refluxo de ar aqui no filtro de admissão, que é o filtro de entrada de ar. Né? E saber também por que tem depósito de carvão nos cabeçotes. Beleza. Na instalação de um compressor, né, o que a gente tem que estar sempre, né, levando como objetivo, como princípio? O compressor deve ser instalado em local limpo. É meio lógico, né? Mas às vezes a gente não leva isso em consideração, porque a gente pensa o seguinte: o compressor tem filtro, né? Sim, né? Mas você gosta de ficar numa poeira, você gosta de ficar na poeira lá do bagaço o dia inteiro? Né? Se você não gosta, seu nariz não gosta, por que o compressor tem que ficar num lugar sujo? Né? Ou poeirado? Faz sentido, né? O ar ambiente deve estar isento de poeira para que o filtro trabalhe com eficiência. Pessoal, a função do filtro de qualquer equipamento, né, é, se por acaso acontecer, igual aconteceu esses dias, né? Eu estava lá naquele sábado retrasado, eu acho, que deu aquele vendaval que ficou tudo marrom lá, tudo, então não tinha lugar limpo, né? Então essa é a função do filtro. Neste momento, o filtro vai trabalhar, fazer o trabalho dele e não vai deixar toda aquela sujeira devido ao vento, né, que aconteceu, entrar no sistema. O filtro não é para trabalhar o tempo todo na sujeira sem, né? Não é esse o objetivo. O ar ambiente deve ser seco para que a quantidade de água condensada seja mínima. Pessoal, então você não vai botar um compressor do lado da torre de esfriamento, tá? É meio, né? Por quê? Porque na proximidade da torre de esfriamento tem uma umidade do ar muito grande devido à evaporação ali, tá? Então o ar, isso quer dizer seco, gente, longe de umidade. O local deve ser suficientemente ventilado para poder resfriar convenientemente o compressor e o ar-comprimido. Então, gente, não é fazer uma casinha e botar o compressor dentro, tá? Também não é isso. Você tem que fazer planejado para que naquele local não haja muita incidência de sujeira e que possa haver uma ventilação natural. Se o local de instalação for muito poluído, né, é recomendável captar o ar de até 30 metros de distância, utilizando uma extensão na linha de admissão do ar compressor. Muito bem. Vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Nós temos um compressor. Aqui, ó, dentro da casinha, bonitinho, né? Lá geralmente fica assim. Tá lá dentro da casinha. Beleza.
E aqui o ambiente muito empoeirado, né? Já deu vários problemas, né? Compressor, questão de sujeira, óleo, né? Só que, tipo assim, não tem outro lugar para colocar, fazer essa movimentação aqui. Ele tem que continuar aqui. Nós temos que mexer em tubulação, tem que mexer em tudo. Né? Então, o que é mais fácil, pessoal? Mais fácil você pegar a admissão dele e tirar daqui, trazer ela mais para longe, ou trazer ela para cima, longe da sujeira, ou 30 metros de distância. É isso que ele quer dizer. Todo compressor tem admissão, filtro de admissão. Naquele filtro de admissão, você faz uma tubulação e retira daquele ambiente contaminado. O compressor deve ser isolado do piso. Né? Então, pessoal, o compressor, né, geralmente, recomenda-se, pessoal, não chumbar o compressor. Tá? O compressor está isolado do piso, geralmente com aqueles pés de... eu esqueci o nome, né? Que tem borrachados lá. Recomenda-se não chumbar o compressor no lugar, tá? Próximo ao ponto de utilização do ar comprimido. Então, gente, ó, o ideal é que a admissão lá pode estar longe, mas a descarga esteja perto do ponto de utilização. Deve-se prever na linha de um comprimento mínimo para resfriamento, onde for necessário condensar a umidade. Tá? Evitar curvas nas tubulações, né, devido à perca de carga. Nós fizemos essa conta nas bombas, lembra? Então, no ar, a perda de carga também existe. Isso aqui é muito importante. Deve-se instalar o compressor com um volante voltado para a parede. Então, nós temos lá, ó, deve ter uma imagem aqui. Então, nós temos um compressor, né? Beleza, simples, ó, bonitinho, né? Temos a parede, o volante, que nada mais é do que a polia, né? Polia voltada para a parede, tá? Não é para cá, não, sempre para a parede. E uma distância de 500 metros da parede, meio metro. Tá? Não sou eu que estou falando, existe uma norma técnica, eu esqueci o nome daqui, da norma técnica, mas existe uma norma, tá? Que tem a ver com essa norma, tem a ver com segurança, né? E também com o funcionamento do compressor. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Mais verificar o sentido de rotação do motor, né, como qualquer equipamento. O elemento da polia. O ajuste das correias. Então, isso aqui é importante, né? Então, nós vamos falar sobre manutenção agora, um pouquinho então, sobre instalação. Então, gente, é muito simples, né? Então, o que nós resumindo? Instalação, né? Nós precisamos do que na instalação? Precisamos que seja um ambiente mais limpo possível, né? O mais seco possível, que esse compressor esteja no mais longe possível do chão, né? E uma distância da parede, né? Que esse lugar possa ter uma ventilação natural. E é isso. Fazendo isso, tem tudo para dar certo. Vamos agora falar sobre a manutenção preventiva e corretiva de um compressor, né? Então, procedimentos de manutenção. Trocar o óleo, né, conforme a necessidade, conforme lá o plano de lubrificação, né? Empregar óleo mineral de boa qualidade. Na falta deste, usar o óleo SAI 30, tá? Mas isso aqui, gente, há compressores que usam outro, né? Mas o SAI 30 acaba utilizando na maioria, mas existem alguns que utilizam até o SAI 10. As trocas posteriores poderão ser realizadas trimestralmente ou de acordo com as especificações técnicas estabelecidas. Então, gente, ó, sempre vai nas especificações técnicas, tá? Se ele falar que é um ano, 3 meses, 3 meses. Ponto, tá? Verificar semanalmente o nível de óleo de lubrificação. Tá? Então, assim como o equipamento industrial, a gente precisa dele, né? Assim como nós precisamos de uma bomba, precisamos de um redutor, nós precisamos daquele compressor funcionando. Então, ele tem que fazer parte da rotina de manutenção da empresa, né? Nível de óleo deve ser, e testar o funcionamento da válvula de segurança. A válvula de segurança, nós temos um problema técnico, né? Provavelmente vocês já ouviram
em outros treinamentos, em outros, ou na vida mesmo, que você não deve ficar acionando o válvula de segurança muito tempo, porque você acaba viciando ela. E eu concordo. Tipo assim, ó, testar o funcionamento da válvula de segurança, né, semanalmente? Não, gente, eu acho assim, ó, o ideal, né, você tem que testar o funcionamento do pressostato, né, se ele está funcionando, né, desligando e ligando na pressão que você regulou ele. Eu acho que não há necessidade de você testar a válvula de segurança toda semana. Você pode ser semestralmente, mensalmente, né? Limpar semanalmente o compressor. Acúmulo de óleo e sujeira forma uma camada isolante que prejudica a dissipação normal de calor. Então, gente, naturalmente pode ter um vazamento, um bujãozinho solto, né? Uma junta que está meio começando a vazar. Né? Então, o ideal é que se você colocou ele num ambiente limpo, né? E ele mesmo, o próprio compressor está sujando o ambiente, você tem que ter alguma coisa errada, né? Remover e limpar o filtro de emissão uma vez por mês, ou mais frequentemente, né, dependendo das condições. Então, gente, o filtro de emissão é como se fosse o nariz do nosso glorioso compressor, né? Quanto mais limpo esse filtro tiver, mais ar vai entrar, né? Quanto mais sujo ele tiver, menos ar vai entrar. Trocar o elemento filtrante pelo menos 3 vezes ao ano, né? Pelo menos, né? Mas uma avaliação prévia também é válida, né? Só se vai trocar se tiver necessidade. Drenar o reservatório diariamente e de preferência pela manhã. Um acúmulo de água no reservatório, além de reduzir sua capacidade, provoca corrosão interna. Gente, na verdade, nós devemos drenar o reservatório mais por causa disso aqui, ó. Provoca corrosão interna. Vocês já perceberam, quando você tem lá um reservatório de compressor que você compra né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu só pegar um exemplo aqui, peraí. Vocês compram lá um compressor, o mais simples que for, tá? Vamos generalizar. Deixa eu achar um aqui. Que tá. Imagens. Vou achar aqui, mas tá bom. Quando você compra um compressor, lá no reservatório vem escrito o seguinte. Vem escrito assim, conforme NR13, não sei o que lá, periri, parará. Então, gente, o reservatório de ar comprimido, aquele bujãozão lá que você compra, ele acha e fica lá como se nada pudesse acontecer com ele, ele é amparado pela NR13, vaso de pressão. Né? E na NR13, todo vaso de pressão tem um critério de aceitação, né, de corrosão. Quanto que aquela espessura daquele item pode corroer, né, por dentro, né, para você ter que fazer a troca. Então, é essa a questão. Quando nós drenamos a água de um reservatório, é por esse motivo. Corrosão interna que a gente não consegue ver, né? Conforme a NR3, você tem que fazer essa medição de espessura, provavelmente por outra ação de tempos em tempos, né? Não me lembro exatamente quanto tempo, mas se tiver uma perda de espessura, você tem que simplesmente trocar o reservatório. Né? Eu já vi empresas fazer isso? Já vi empresas fazendo isso. Né? Verificar periodicamente se há vazamentos nas juntas, válvulas, conexões, tubulações, né? Verificar as juntas do cárter para evitar óleo lubrificante e a sujeira cometida em cima. Observar periodicamente a fixação das serpentinas resfriadoras para evitar que trabalhos soltas sejam quebrados pela vibração. Né? Como já disse, pessoal, serpentina resfriadora. Né? O ar passa por essa serpentina, que é a geometria de cobre, então ele consegue, devido ao ar ambiente, né? Ele consegue baixar um pouco a temperatura do ar comprimido antes que ele entre no reservatório. Verificar
temporariamente a tensão das correias. Se elas não forem esticadas corretamente ou tiverem comprimentos diferentes, a gente vai ter uma alta tensão de correia. Eu acho que talvez eu pegue essa aula de correia e passe semana sábado. Passado não, passe quarta, que é bem rapidinho. Defeitos em compressores e possíveis causas. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui essa aula de correia. Peraí. Não, já passa agora. Aproveitando, falou disso. Aqui, ó, tá aqui. Mas vamos passar agora já. Aproveitar. Não era esse aqui, não. Peguei errado. Então, a gente vai falar um pouquinho bem aqui, ó. Esse foi um curso que eu dei pro pessoal da... Oh, meu Deus do céu. Esse que eu posso fechar. Que eu dei pro pessoal da GT Foods no começo do ano. Isso aqui. Então, é um aperfeiçoamento. Eu vou bem rapidinho, tá? Não pode ver. Não vou passar tudo aqui, não. Tem coisa demais aqui. Então, gente, ó. Polias e correios, cuidados e manutenção, né? Então, nós temos vários equipamentos que eu vi que vocês usam correios e polias, né? Nós temos os compressores, temos bombas, né? Que eu vi, bombas helicoidais, bombas de vácuo. Nós podemos ter ventiladores, etc. Polias são elementos mecânicos circulares, né? Com ou sem canais periféricos, né? Então, basicamente, isso que é uma polia. Então, aqui, nós temos a correia, né, que pode ser esse elemento que une e transmite o movimento das duas. Nós temos as polias. Elas podem ser polias simétricas ou polias assimétricas, né? Simétricas a mesma diâmetro, assimétricas, diâmetros diferentes, rotações diferentes. Correias, né? As correias são elementos de máquina cuja função é manter o vínculo entre duas polias, transmitir força. Né? As mais utilizadas são as planas e as trapezoidais. Né? As trapezoidais, mais conhecidas como as correias em V, né? Ou porque tem esse formato. Né? Então, ó, a grande maioria aqui das correias, né, são as correias em V de borracha revestida de lona. Né? Então, basicamente é feito isso aqui. Ó. Nós temos aqui ó, uma parte de borracha, toda de borracha. Nós temos aqui a lona, que é a parte lateral, né, que fica em contato, a lona que fica em contato com a face da polia. E nós temos os cordonéis, né, ou aqueles fios galvanizados que fazem toda a junção de tudo isso. Então, as principais partes aqui de uma polia, de uma correia, desculpa, é a borracha, que é a parte interna, a lona, que é a de contato, e os cordéis. Né? As correias tipo V são padronizadas, né? São conforme seus perfis. Nós temos os perfis A, B, C, D e E. Né? E cada perfil tem o seu tamanho. Então, no perfil A, por exemplo, 13 por 8, né? 17 por 11, 12, 24. Né? Então, nós temos que imaginar que cada número, cada letra, A, B, C, D e E, nós temos aqui a dimensão diferente. Né? Então, aqui, ó, nós temos as vantagens. Pessoal, vocês estão vendo aqui certinho agora? Só para perguntar, é que outra vez deu problema quando eu fiz isso. Estão vendo? Dá um... Positivo, estamos sim. Então, beleza. Então, quando nós falamos das correias em V, nós utilizamos aí as nossas polias, né? Nós temos as vantagens e as desvantagens, né? Então, vou falar bem rápido aqui. Então, as vantagens, né? Desembaraço do espaço, né? A distância entre os eixos pode ser tão curta quanto as polias permitem, quer dizer que as polias podem estar quase em contato uma com a outra, né? Isso que é o espaço. Baixo custo de manutenção, porque basicamente as correias não têm manutenção, né? Você só tem uma inspeção de tempos em tempos, né? Porque não tem o que fazer. Arbitragem em choques, a máquina, né, se a máquina produzir choques, né, devido a bomba, esforços inesperados, né,
as correias conseguem absorver esse choque. Geralmente são silenciosos quando estão colocadas e tensionadas corretamente. Não patinam facilmente, né? Pessoal, só patina quando tem alguma coisa errada, tá? Correia não patina facilmente. Devido à sua absorção de choques, né? E elas poupam os mancais. Funciona com baixa tensão, não trazem sobrecargas aos mancais. Pessoal, isso quando são com baixa tensão, tá? Quando você coloca a tensão da maneira certa para baixo, elas poupam os mancais. Se você coloca ela muito tensionada, isso vira ao contrário, tá? Ela força os mancais. Instalação fácil, tá? Pessoal, qualquer um consegue instalar uma correia aí com uma chave de fenda. Tudo bem que não é ideal, né? Mas todo mundo consegue, né? Alta resistência à tração e fricção, né? Então, gente, é uma fita de borracha que suporta tensões e fricção absurdas, né? A durabilidade dela é muito alta. Ela pode trabalhar muito tempo, né? Até apresentar certo desgaste. Permitem grandes relações de trabalho, né? Lembrando relação, né? Nós temos as polias motora e a movida, né? Então, quando nós temos uma polia motora menor, né? E uma polia motora maior, a polia motora gira mais devagar, e assim por diante. Isso é relação de transmissão que nós já vimos lá nas engrenagens. Não necessitando de lubrificantes como acontece, né? Limpeza, né? Você não precisa, não tem sujeira, isso ele quer dizer. Como você trabalha sem óleo, sem necessidade de lubrificação, é um ambiente mais limpo do que outros meios de transmissão, como as correntes. Isso que ele quer dizer. Então, nós temos lá a polia motora e a polia movida, né? Então, a gente tem lá... Elas podem trabalhar no mesmo sentido, né? Então, nós temos aqui, giram aqui no sentido horário, então as duas giram no sentido horário, no sentido direto de rotação. Ou nós temos no sentido de rotação inverso, né? Muito utilizados aqui naquelas máquinas agrícolas antigas lá. Nossa, isso aqui tinha demais. Hoje em dia, gente, isso aqui na indústria ainda tem, tá? Mas não é muito mais bem utilizado, mas não, né? Sentido de rotação inverso, né? Então, uma gira no outro sentido da outra. Cuidados, pessoal. Então, nós temos as polias, né? Vamos falar das polias primeiro. Gente, isso aqui é um problema sério, tá? Porque polia não é eterna, tá? Ela aparenta ser, porque nós esquecemos que ela existe, que ela dá problema, a gente acha que ela é eterna. Só que ela tem um tempo de vida útil. E nós temos que saber o tempo de vida útil para programar a troca, né? Ela não vai te dar um problema de um dia para outro, só que você tem que estar de olho nelas. Isso faz parte do quê? Deve estar num plano preventivo. Um exemplo para vocês, tá? Não sei se é assim, se for assim, parabéns. Se não for também, é um ponto de melhoria. Eu observei lá que vocês têm lá aquelas bombas helicoidais, a folia, né? Beleza. Então eu não sei como é que é o plano preventivo de vocês. Eu sei que tem o checklist lá que vocês já me mostraram. Então, no checklist lá, né, deve ter estado das polias, né? Muito bem, beleza. Ótimo. Só que, tipo assim, qual que é o estado que a polia tem que ser trocada, né? Então, isso, o responsável por fazer ali o checklist deve conhecer, né? Então, por isso que vocês estão aqui. Então, qual que é esse estado que deve ser trocada a polia, né? Então, os cuidados são o seguinte: não apresentar desgaste nos canais. A gente vai ver uma foto daqui a pouco, a gente vai entender o que significa. Não apresentar as bordas trincadas, amassadas, oxidadas ou com porosidade. Isso aqui está tranquilo, né? Apresentar os canais livres de graxa, óleo ou tinta e corretamente dimensionados para receber as correias. Pessoal, uma polia deve ser trocada quando está acontecendo isso aqui. Ó. Isso aqui é o primeiro estado. Ó. Vamos lá, gente. Ó. Então, observem aqui. Ó. Essa aqui é o ideal. Ó. A correia está paralela à polia ou muito próximo da borda. Certo? Muito próximo da borda. Você tá uma correia ideal, tamanho ideal, tá?
Se for perfil C, bonitinho, tá? Então, a correia deve trabalhar dessa maneira aqui. Tá? Quando ela... Um desgaste natural, tipo assim, ela trabalhou 5 anos lá, gente. Isso aqui não é que, né? Quando você instala a correia e ela fica nessa maneira aqui, ó, tá? Tá na hora de trocar a polia, né? À esquerda temos uma correia corretamente assentada, ó, corretamente. Note que a correia não ultrapassa a linha do diâmetro externo, ó, da polia, nem toca no fundo do canal. Correias não tocam aqui no fundo, jamais, tá? Jamais. A área de contato da correia são as laterais, não é o fundo dela. À direita, por causa do desgaste sofrido pelo canal, a correia assenta-se no fundo, né? Neste último caso, a polia poderá ser substituída para que a correia não venha a sofrer desgaste prematuro. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes a gente temos alguns problemas, que certo equipamento está danificando, as correias não estão aguentando, né? Não estão aguentando, provavelmente por causa da polia. Tá? Aí tem que ser avaliado o custo também, né? Não é eu que estou falando, a empresa tem que ser essa avaliação. Vocês têm que estar aqui para conhecer e saber disso. Nós temos esse calibre, que serve para você dimensionar os canais da polia, né? As polias podem ser em 34, 36 ou 38 graus, as polias em V. Né? Então, aqui, ó, é um calibre bonitinho. Essa é uma inspeção que deve ser feita no checklist das polias. Por exemplo, na entre safra, né, quando vocês têm tempo e as máquinas estão todas paradas, né, vocês podem ter se vocês não têm, né, vocês podem fazer essa ferramenta, né, não tem segredo nenhum, tem uma chapinha com esses ângulos aqui, ó, 36, 34, 38, onde vocês conseguem medir aqui o desgaste do canal da polia e saber se você precisa ou não trocar esse equipamento ou precisa prever uma próxima oportunidade. Alinhamento de polia. Gente, alinhar a polia é uma coisa super simples. Uma régua. Existe alinhador a laser? Existe alinhador a laser. Só que, tipo assim, dinheiro, eu acho assim que, nesse caso, a régua resolve. Né? Além dos cuidados citados anteriormente, as polias em V exigem alinhamento. Polias desalinhadas danificam rapidamente as correias e forçam os eixos, aumentando o desgaste dos mancais e os próprios eixos, né? Então, recomendável usar uma régua, igual tá aqui, ó, muito simples, tá, gente? Ó, não tem muito o que falar. A régua, as duas polias devem estar paralelas, né? Então, você consegue fazer esse procedimento com uma régua, 1 metro, 2 metros, aí, a distância que for necessária, você consegue fazer esse alinhamento. Lembrando, né, que o principal problema que a gente encontra nisso aqui, sabe qual que é? Usinagem. Abre a polia fica um pouco fora, né? Um pouquinho maior, aí você ajusta na chaveta, ela fica um pouquinho torta. Aí você não consegue alinhar direito aqui. É o principal problema. Mas se a usinagem estiver boa, você consegue de boa fazer isso. Quando de instalar um novo jogo de correias em V, deve-se inspecionar cuidadosamente o estado das polias e canais. Né? Então, vamos lá. Você vai ter que trocar, né? Partes laterais internas, né? Verificar amassamento, né? Tudo que eu já falei agora há pouco. E esse aqui, gente. Isso aqui é a chave. Você olhou e a correia tá funda, não tá na extremidade aqui, o canal tá gasto. Sem ponto e sem vela, tá? Na hora de trocar. Você vai verificar o alinhamento, nós temos aqui as várias opções, né? Pode estar torto, a régua resolve, né? Não tem muito segredo. Muito bem. Pessoal, isso aqui vocês já sabem, que vocês são todos profissionais, né? Vocês nunca fazem isso. Não se deve misturar correias de marcas diferentes, pois as características de performance também são diferentes. Gente, não interessa se uma é Michelin, outra é British, não. Ou você compra todas do mesmo modelo, ou você não
O jogo é o jogo, tá? Não é igual pneu. Você consegue trocar 2 nesse ano, 2 ano que vem, pneu de carro. 2 no outro, assim vai trocando de 2 em 2, né? A vida segue a vida. Ou, né? É um exemplo clássico para vocês. É um exemplo clássico. Seu carro. Tem seu carro. Aí você vai lá trocando. Aí você vai lá. Seu carro tá falhando, você vai na mecânica. Aí o cara fala, não, tem que trocar as velas. Aí você fala assim, não, troca 2 só e deixa as 2 antigas. Ou, não, coloca as 2 da Bosch e 2 da outra marca lá, que você não vai fazer isso. Por que você faz, por que você faz isso no seu equipamento? Ou, nós vamos ver daqui a pouco, né? O jogo contém igual, o jogo tá aqui, ó, esse jogo aqui, né? Ele tem 4 correias, né? Aí você coloca 2 novas e 2 velhas, né? Gente, isso pode ser paliativo, né? Professor, entre manter, vamos lá, eu tenho 4 correias, certo? 4, igual tá aqui, tem 4 correias. Uma arrebentou. Eu deixo 3 velhas ou coloco uma nova? E 3 velhas. Deixa as 3 velhas. Não coloca uma nova, não, porque não vai piorar a situação. Deixa as 3 velhas lá. Tá? Ou você troca o conjunto inteiro, ou você não faz nada. Né? Professor, arrebentou 2. Não arrebentou 2, tem que trocar tudo. Não tem que fazer. Não coloque 2 lá. Você só vai desgastar as outras 2 mais novas e vai durar menos tempo. Tá? Lembrem do, tipo assim, existe a função paliativa. Não, tem que funcionar. Beleza. E existe o trabalho bem feito, né? Qual que é o trabalho bem feito? Quando possível, coloca as 4. O mais rápido possível, troque as 4 correias. O jogo inteiro. Porque, ó, vai acontecer isso aqui, ó. A nova vai ficar lá, no lugar que deveria ficar. A antiga já está gasta, já rodou, já perdeu. Não, né? Ela vai ficar um pouquinho mais fundo. Você não vai conseguir dar a mesma pressão nas duas, porque estão de dimensões, uma está mais curta que a outra. Aí uma vai trabalhar, então, resumindo, a nova vai trabalhar na posição certa, a antiga vai estar lá só de fazer de conta. Né? Vai estar com um funcionamento menor. É por isso. Bom, nós vamos falar sobre o tensionamento, que é a variável que a gente tem que tomar cuidado nas correias. O tensionamento de correias exige a verificação dos seguintes parâmetros: tensão ideal, tensão baixa e tensão alta. Então, a tensão ideal, né, a gente vai ver como é que é, deve ser a mais baixa possível, sem que ocorra deslizamento, mesmo com picos de carga. Então, quando aquela correia não está tendo deslizamento, quer dizer que ela está na ideal. Tensão muito baixa provoca deslizamento e, consequentemente, produção de calor excessivo nas correias, ocasionando danos prematuros. Ó, calor. Né? O nosso maior problema sempre é o calor. Produz calor, problema. Tensão alta. Reduz a vida útil das correias e dos rolamentos dos eixos das polias. Então, quando a tensão está muito alta, também há um esforço necessário. Qual que é a tensão geralmente utilizada ideal? Na prática, nós temos aqui um conjunto simples, tá? Motor, polia, né? Assimétrico, né? Motora movida. Então, ó, quando você tem lá, você pega o polegar, ó, você empurra com um polegar de modo tal, no meio, ó, bem no meio aqui, ó, no meio desse com o meio desse. Você vai traçar uma linha no meio, né? Entre 10 e 20 milímetros, conforme no céu. Pessoal, você vai empurrar com o polegar, só força, tá? Só força, né? E ela tem que afundar isso aqui, de 10 a 20 milímetros. Essa é a tensão geralmente ideal. Lado tenso. Observem aqui o seguinte, ó. Isso aqui é muito, muito importante. A gente acha que qualquer lado tem que estar igual. Não é assim, ó. O motor gira nesse sentido aqui, ó. Sentido anti-horário. Né, ó. Sentido anti-horário. Consequentemente, o lado que tem mais tensão, que faz a força, é esse aqui, ó, que está puxando. Né? Então, esse aqui é o lado que está fazendo mais tensão. Então, você não vai fazer essa medição aqui no lado de tensão. Você vai fazer no lado que não tem tensão, né? Que é o lado oposto. Tem que saber isso aí. Você tem que saber, para você fazer isso, você precisa saber o lado de rotação do equipamento.
Aí você vai fazer esse teste simples aqui com o seu polegar. Você vai empurrar o polegar, ela tem que ceder mais ou menos 1 polegada, né? 10 a 25, é isso. Mas quem não sabia, é isso. Aí nós temos um exemplo prático, pessoal. Vamos imaginar que nós temos um jogo de 5 correias, tá? Como é que você vai fazer? Ó? Muito simples, ó. 5 correias. Você vai empurrar uma correia aqui, ó. Tem 5 correias. Você vai pegar o seu polegar aqui e vai empurrar. Se ela chegar até embaixo da outra aqui, ó, quer dizer que ela está bem intencionada. Se ela passar muito, ela está mal. Se ela não passar, ela está ruim. O jogo está... Se ela passar muito, tem que tensionar mais. Se ela não chegar até mais ou menos até o final das outras, está muito tensionada. Para verificar se a tensão é correta numa transmissão com correios, meça o comprimento do vão, né? No centro do vão, aplica a força, né? Ó, então, lembrando, o vão é da onde? Do centro a centro. Aqui até aqui. Aí você vai colocar lá a tensão aqui, ó, de 1,6 aqui, o comprimento do vão, pessoal. Só que isso aqui, gente, ó, vai dar mais ou menos aquela medida lá que eu te falei, de 15 a 20, tá? Então, vamos manter aqui o de 10 a 20, tá tudo certo. Aqui é só... Muito bem. Agora vamos imaginar uma seguinte situação. Isso não é muito utilizado, tá? Pelo menos eu acho que não. Adição de carga. A gente tem aqui, ó, o sistema de transmissão por correio deve ser calculado adequadamente. Tem uma conta para fazer, né? Para dimensionar a correia, conforme a força, velocidade, tudo isso. Tem uma conta que tem. Tipo, igual aquelas contas de engrenagem, de RPM, também tem. Tá? Então, ó, imagina a seguinte situação. Tem esse motor e esse jogo de correia aqui, né? Então, era assim. Tinha só esse kit aqui, ó. Aí depois você colocou mais uma aqui, ó. Consequentemente, aumentou a carga. Essa correia aqui vai durar muito menos. Tá? Tem, é isso que quer dizer, adição de cargas. Quando você adiciona mais carga a um jogo de correia pré-projetado, você tem que imaginar que ela não vai durar mais aquele tempo que durava antes. Porque ela está passando por uma carga maior. É isso que ele quer dizer, adição de cargas. Bom senso. Agora, a velha tática de usar a chave de fenda. Né? Quem nunca fez isso, tira a primeira pena, né? Então, gente, para montar o errado, gente, ó, o errado é utilizar qualquer coisa para forçar ali. Independente. Qualquer coisa que você usar ali para colocar a chave a correia na polia tá errado. Você tem que colocar com a mão. Tem que soltar todo o equipamento, né? Colocar ele na mão e tensionar, né? Não, se você pegar qualquer fabricante, não eu estou falando, pega qualquer fabricante de correia, vai estar lá o manual de montagem da correia, o catálogo, vai estar isso aqui escrito. Mas a gente, por preguiça, né, do dia a dia, ou porque não dá para soltar todo o equipamento para fazer isso também, né? Nós fazemos isso. Né? Pegamos uma ferramenta lá e colocamos ela. Né? Professor, qual que é o risco? O risco nada mais é do que você fazer um pequeno corte aqui nessa correia, ela durar menos tempo. Né? Esse é o risco. Você garantir esse risco, você quer correr ele, beleza. Lembrando, gente, ó, eu passo aqui o que é o certo. Tá? Não. Vocês devem conhecer o certo. E sempre tentar fazê-lo. Tá? Não é regra, não é lei. Não é uma norma de segurança que deve ser utilizada, são boas práticas. Manutenção, né? Eu falei ali atrás, mas que as manutenções das correias são poucas, né? Mas existem. Então, a primeira manutenção é o seguinte: você foi lá e trocou. Pegou um kit lá e trocou as 3, né? Então, ó, nas primeiras 50 horas de serviço, verificar constantemente a tensão e ajustá-la, porque a correia está nova, né? Ela vai sofrer uma defração ali, uma elasticidade natural, né? E ela vai ter que pressionar de uma tensão, pois nesse período as correias sofrem maiores esticamentos.
50 horas, né? Então, depois lá você... Nas revisões de 100 horas, verificar a tensão, o desgaste que elas sofreram e o desgaste das polias. Pessoal, não é só chegar lá, geralmente, e olhar. Ah, tá bom. Não, gente. Faz uma... Eu sei que muitas vezes é difícil você ver, porque tem a proteção, a norma da empresa não deixa você tirar a proteção daquele lá para fazer a inspeção com o equipamento ligado, né? Você tem que desligar, e você não pode desligar, porque para o processo. Mas, assim, deve ser feito. Se a correia do jogo romper, é preferível trabalhar com uma correia a menos do que trocá-la por outra, até que se possa trocar todo o jogo. Não é aconselhável usar correias novas junto às velhas. As velhas, por estarem maciadas, sobrecarregam as novas. Jogos de correia deverão ser montados com correias de uma mesma marca. Esse cuidado é necessário porque correias de marcas diferentes apresentam desempenhos diferentes, né? Tomar cuidado para que o protetor das correias nunca seja removido enquanto a máquina estiver em operação, né? Que eu comentei agora há pouco. Não remendar a correia em V, né? Eu acho que não dá, mas se alguém tentou e um dia conseguiu, parabéns. Então, antes da montagem das correias, você alinha os eixos e polias. Os canais devem ser um perfil adequado, né? Perfil ABCD. Quando as correias precisam trabalhar em jogos, necessariamente devem ter o mesmo código, né? O mesmo comprimento. É meio lógico também, né? Você não vai usar comprimentos diferentes. Já falei. Vamos lá. Aqui. As polias para correia em V resistem de 3 a 5 trocas de correia. Né? Uma polia para correia em V está gasta quando as laterais internas dos canais da polia estiverem espelhados ou riscados, ou então quando apresentarem desníveis. Então foi aquilo que eu falei. A única informação nova aí, pessoal, é a questão do espelhamento. Quando você vai lá trocar uma polia e essa face que estiver espelhada, totalmente vai estar limpinha, então espelho. Quer dizer que essa polia está gasta já, vai trocar. Né? E a questão do desnível, né? Também, conforme já foi comentado. Então, né, os principais problemas aqui das correias, né? Perda de cobertura ou inchamento. Tem óleo, né, na área de contato. Rachaduras, tempo de trabalho. Não é hora de trocar porque ela está lá no sol, ou muito tempo trabalhando, já está na hora de trocar. Cortes, foi você que usou uma ferramenta durante a montagem, né? Derrapagem na polia, tensão insuficiente, ou polia movida presa, né? Às vezes o equipamento está preso e a tensão está baixa, então está derrapando a polia. Camada externa gasta, né? Quer dizer que está uma derrapagem ou sujeira na área de contato. Envelope gasto desigualmente. Pessoal, envelope é isso aqui, tá? Envelope é essa área aqui, ó. Essa área aqui é chamada de envelope, tá? Separação de componentes, né? Polia fora dos padrões, né? Ou tensões excessivas. A correia está esfarelando, tá? Né? Cortes laterais, polia fora dos padrões. Rompimento, cargas momentâneas excessivas, ou um material estranho entrou lá e cortou. Tá? Deslizamento ou derrapagem, né? Polias desalinhadas. Endurecimento, rachaduras, né? Ambiente com alta temperatura. Correias com chiado, né? Cargas momentâneas excessivas. Alongamento excessivo, né? Polias gastas, tensão excessiva, sistema insuficiente, quantidade de correias, tamanhos, né? Então, quando a correia alonga demais. Por fim, vibração excessiva, tensão insuficiente, correias muito largas, muito longas ou muito curtas na instalação. Jogo de correias mal feito na instalação. Pessoal, eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Vou mandar agora já. Peraí.
Pessoal, intervalo aí, tá? A gente volta às 8h35, 10 minutinhos. Vamos lá. Aí eu vou mandar esse arquivo para vocês aqui. A gente continua até hoje, vai até mais tarde, tá? Hoje eu preciso dar uns conteúdos atrasados aí, pra manter o que foi prometido. Tá? Então nós voltamos aqui daqui 10 minutos.
Bom, vamos lá. Então, gente, vamos até as 9, tá? Mais 20 minutinhos. Então, nós temos, vamos voltar. Agora que nós paramos um pouquinho, vamos falar sobre polias. Eu já mandei no grupo lá aquele conteúdo, tá? Então, fiquem. Depois eu tenho uma notícia para dar para vocês no final. Então, fiquem aí, não durmam. Tá? Vamos lá. Então, gente, ó, nós temos os principais defeitos em compressores e as possíveis causas, né? Então, gente, ó, quando nós falamos que um compressor a temperatura elevada, né? Geralmente nós temos problemas aqui, né? Que são falta de óleo, que é meio bastante óbvio em qualquer equipamento com temperatura. Travamento nas válvulas de sujeira de admissão, né? Esse travamento de sujeira é devido à sujeira também no filtro de admissão, que está passando e chegando nas válvulas. Falta de ventilação, ambiente muito fechado onde está o compressor. Sujeira ou excesso de tinta nos cabeçotes. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito... Tem empresa que acha... Não é empresa, não vou... Tem funcionário. Tem funcionário da empresa que o cara vai lá e fala assim, pede assim, ó, você vai pintar esse equipamento aqui para deixar ele bonito. Beleza, acho show. Aí ele taca tinta em tudo que é lugar possível. Aí fica aquela camada de tinta de 1 milímetro de tinta. Né? Então, gente, não é isso que vai fazer o equipamento durar mais, tá? Às vezes vai durar menos, porque você pintou ele, tá? Excesso de tinta faz mal para o equipamento, porque diminui a questão da dissipação de calor. E em compressores, assim, ó, não pintem compressores, deixa ele lá do jeito que está, que é mais viável. Viscosidade excessiva do óleo, né? Fora das especificações, e a sujeira no filtro de ar, causando entupimento. Barulho excessivo, né? Então, quando você liga um compressor e ele está apresentando barulho, ruído. Pistão cilindro carbonizado, isto é, crosta de carvão. Né? Desgaste ou folga nos pinos, buzinas no conjunto, biela pistão, né? Desgaste devido à falta de lubrificação, devido a nível baixo de óleo, devido à utilização normal também, né? Tudo isso desgasta. Folga nos mancais, principais ou de buchas de eixo de manivelas. Assento das válvulas de admissão e recalque defeituosos, provocando vibrações. Volante solto, né? E o rolamento do compressor ou do próprio motor danificados. Irregularidades no regime de trabalho, né? Quando o regime de trabalho dele não está legal. Você sabe que ele não está aquecendo, não está, mas o regime de trabalho dele está diferente. Sujeira no filtro de ar, né? Excesso de tinta de novo, vazamento de ar na rede de distribuição, travamento das válvulas, excesso de água no reservatório, irregulagem incorreta do pressostato, rotação incorreta do motor, né, ou as correias patinando, dimensionamento inadequado, muito pequeno, o reservatório do ar muito pequeno para o consumo, ou consumo do ar acima do normal, devido a ampliações não previstas. Né? Então, a empresa tinha um tamanho, agora tem o dobro do tamanho. Né? Então, isso também é um consumo excessivo de óleo. O óleo está sumindo. Né? O óleo não está sumindo. O óleo está indo para algum lugar. Sumindo ele não está, não. Tá? Quando o compressor apresenta consumo excessivo de óleo, o problema pode ser sujeira no filtro, de novo, vazamento de óleo lubrificante, desgaste ou ruptura dos anéis, né? Viscosidade muito errada, ou conjunto compressor instalado fora do nível. Isso aqui é inacreditável, né? O compressor está fora do nível, pode estar gastando óleo. Presença de óleo no ar comprimido, né? Vamos lá. Restrição no filtro de admissão. Pessoal, o que vocês observaram até agora? Qualquer problema que acontece no compressor, a primeira coisa que você vai ter que olhar é o filtro de admissão do ar. Ele tá ligado a quase todos os problemas. Excesso de óleo lubrificante. Né? O nível está muito alto. E a viscosidade abaixo do recomendado de novo. Desgaste das correias, né? Conforme nós vimos agora. Polido do motor desalinhado. Tensão excessiva ou insuficiente, baixa ou alta.
oscilação das polias do motor do volante de compressor devido a desgaste de enchaveta, furos ou de virabrequim, choques, né? Ou deformação dos canais em V da polia, né? Ou do volante, né? Então tá muito deformado, conforme a gente viu, tá espelhado, então isso tá um desgaste excessivo das correias. Então aqui nós temos aqui basicamente a vista explosiva, né? Nós temos todos os itens, ó. Desde aqui, ó, parafuso, Então, lembrando, essa atividade aqui, ó, nós vamos desmontar um igualzinho a esse aqui, aí na usina, tá? Para quem não, nós vamos fazer isso, porque, ó, para fazer isso aqui é rápido, demora mais ou menos 2 horas, a gente desmonta e monta, tá? É bem tranquilo. Então, dá tempo de fazer isso aqui mais outras coisas, né? Então, é por isso que eu vou levar na próxima aula. A gente vai ver todos esses itens aqui, biela, o jogo de biela, o volante, como é que monta o volante, rolamento, o que mais? Todos os itens aqui a gente vai ver na prática, tá? Por isso que eu estou passando mais rápido, porque a gente vai ter essa aula. O detalhe das válvulas, né? Muito bem. Agora, nós temos aqui o nosso problema, lembra do nosso problema? Né? Que estava acumulando carvão, né? Então, a resposta está aqui. O primeiro item do desafio foi observado o refluxo de ar comprimido no filtro de ar. Esse tipo de defeito deve-se a problemas na placa das válvulas, válvula de descarga sem retenção. Antes de trocar a placa da válvula e sua guarnição, devemos avaliar se o problema de origem está na própria placa ou surgiu devido a fatores diversos, como falta de lubrificante ou lubrificante inadequado, filtro de ar saturado ou ausência do mesmo, deixando passar poeira ou sujeiras para o interior da câmara de compressão. Ar de admissão com temperatura superior ao permitido. No segundo item, podemos citar como principal caso do aparecimento de depósito de carvão em cabeçotes a alta temperatura da câmara de compressão, provocada por desgaste mecânico, alta temperatura do ar na admissão, lubrificante inadequado, sistema de arrefecimento do cabeçote inoperante. Então, gente, ó, o problema era pode ser considerado como um pouco de tudo, né? Então, essa é o que se pode definir sem olhar, né? Só como fator do problema. Tudo bem. Pessoal, o pessoal que fez a prova na semana passada, né, não está sabendo disso, né? Do que eu falei na sala. Então, por isso. Na última aula aí, no sábado, eu dei uma rápida olhada nas provas, tá? Eu não corrigi, não. Ontem eu estava ali, estava no sofá e eu dei uma olhada. Vocês não foram mal, mas também não foram bem. Vocês estão assim, sabe aquela tipo assim, vocês estão igual o Brasil na Copa, né? Até podia ser bem, mas com essa escalação aí não está bem, entendeu? Mas é o que tem, né? Então, eu comentei aí na aula passada que talvez eu não colocaria 10 na prova para ajudar vocês, né? Então, realmente, a prova não vai valer 10, a prova vai valer 8, tá? A prova vai valer de 0 a 8. Os 2 pontos aí que faltam na prova, né? Eu vou dar uma atividade na quarta-feira, né? Para vocês, aí vocês vão ter aí quase uma semana, vocês vão ter mais de uma semana para fazer, né? Porque, vamos lá, lembrando, né? Nós temos aula dia 9, depois nós não temos aula dia 12, porque eu não estarei aí, depois nós não temos aula dia 14, porque é feriado aqui, recesso, nós só temos aula dia 16. Então, eu vou dar dia 9, não tenho uma semana para fazer e me entregar dia 16, valendo 2 pontos. Quem não quiser fazer, beleza, perdeu 2 pontos. Tá? Fica a critério aí de cada um. Né? É só para complementar a nota da prova mesmo. Quem tem uma outra opção, que eu só acho assim que a justiça é uma coisa, né? Professor, eu não quero fazer o trabalho e eu quero que minha nota vale 10. Beleza? A sua prova vale 0 a 10. Tá? Você só me avisa, me manda um WhatsApp me informando. Beleza. Show. Estamos conversados? Mas, assim, a princípio, a prova vale de 0 a 10, a 0 a 8 e eu vou dar uma atividade sobre compressores e compressores, redutores,
compressores e redutores, sobre, completando de 0 a 10, tá? 0 a 2, desculpa. Vocês vão ter mais uma prova lá no final, que é uma prova a partir de agora. Por exemplo, a partir da data de hoje, é o conteúdo da próxima prova, tá? Então, vai ser compressores, redutores e... compressores, redutores. Na verdade, a próxima aula não. A partir das aulas de redutores, né? Quando a gente começou a falar sobre redutores lá no final. Eu vou mandar também aqui o... Se eu não mandei... Acho que eu mandei, né? Eu mandei. Se eu não mandei, beleza. Vai ser a próxima prova, vai ser sobre isso. Lembrando que essa próxima prova já tem data para acontecer, né? Então, tá logo ali. Beleza. Pessoal, vamos aqui ao cronograma de aulas, né? De novo, sempre repassando. Dia 8, dia 9, termino compressores e começo a passar sobre práticas de preditiva, né? Falta. Muito bem, voltamos dia 16, né? 16, eu vou passar... O que falta? Acho que falta trocador de calor. Ô, professor, mas só uma coisinha. Nesse sábado agora não vai ter aula? Não. Esse sábado agora, Sidney, eu pedi dispensa, que eu vou... Eu tenho uma... aniversário do meu filho, eu pedi uma dispensa que eu vou viajar. Aí, nesse sábado, não tem aula. E aí, no dia 14? Dia 14 recesso, porque dia 15 é feriado. É o feriado? Isso. Peraí, deixa eu confirmar isso aqui. Peraí, deixa eu confirmar. Calma. Aproveitar que vocês estão aí, deixa eu ver aqui no meu mapa de aula se realmente não tem aula sábado. É quarta-feira, segunda, tá? Deixa eu olhar aqui, peraí. Uma boa pergunta. Não, confirmando, tá? Dia 14, segunda-feira, não tem aula. Recesso devido ao feriado do dia 15, tá? Então, então, só aula na próxima quarta-feira mesmo. Beleza. Então, aí nós temos aqui. Ó. Então, nós temos dia 12, não, dia 19, dia 26, dia 3 e dia 10. Nós temos mais 4 aulas, porque dia 17, que seria o último dia de aula presencial, aí eu também não irei, tá? Nós temos mais 4 aulas presenciais esse ano. Depois temos 2 ano que vem. 2 sábados ano que vem. As aulas online terminam dia 14 mesmo, 14 de dezembro. Então, nessas 4 aulas que faltam, pessoal, a gente vai fazer uma manutenção de um compressor e fazer uma manutenção de um redutor. Né? Os cuidados, no mesmo dia. Dá tempo de fazer no mesmo dia. Nas 2 turmas, A e B. E na outra sala, no outro dia, vou levar uma alinhadora laser e a análise de vibração a gente vai fazer no outro dia. Então, as atividades práticas de vocês, nesses 4 sábados que faltam, redutor, compressor e alinhamento a laser e análise de vibração. Tá, vocês repararam que eu não falei prova, né? Reparou que eu não falei. Então, a próxima prova não vai ser presencial, vai ser uma prova que vocês vão fazer na casa de vocês, no tempo de vocês, tá? Então, é isso que vai ser. Vai ser prova normal, vocês vão ter tempo de entregar, vocês vão ter data de entregar, só que eu não vou estar junto com vocês. Como assim, professor? Eu vou explicar. Última prova de vocês vai acontecer dia 14 de dezembro, aqui, ó. 14 de dezembro, online. Né? Eu vou mandar a prova para vocês, vocês vão ter 3 horas para fazer. Né? No final, vocês vão entregar. Quem entregou, entrega daquele jeito, ponto e acabou. Ela vai ser online mesmo, tá? Vou fazer ela online, vou tentar, vou ver possibilidades. Se eu conversar e não... Eu vou conversar isso com vocês presencialmente, tá? Fiquem em paz. Se não ter como, eu vou dar um arquivo, vocês me mandam um arquivo de novo, conforme a resposta que der, e ponto, acabou. Mas a última prova de vocês é dessa maneira, tá? Dia 14 de dezembro, no horário de aula. Vocês vão poder consultar? Não vou poder consultar, mas vocês vão ter o horário para me entregar. Eu irei fazer a chamada agora. Então, aqui,
terminar a gravação, peraí.